Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico. Os jogos teremos hoje no dia 7/12/2024, depois de um dia 100% nos greens e com desempenho excelente aqui no YouTube. Bora trabalhar para continuar com essa pegada, lembrando que hoje a rodada começa às 15 horas, por isso é tão importante vocês ativarem o sininho e se inscreverem no canal para conseguir ter tempo de assistir o nosso vídeo e acompanhar as nossas análises. Sempre se baseando em números e estatísticas, porque no médio e longo prazo sempre funciona. Você vai ter a nossa opinião diária aqui para poder concordar, discordar, ter uma segunda opinião que no fim é o mais importante. Tem links aqui na descrição, 100% de bônus na BetWinner, o nosso grupo gratuito lá, você vai ter acesso à nossa promoção para participar do nosso grupo VIP por apenas R$ 30 no primeiro mês para conhecer o projeto, e também tem um link no nosso canal de cortes. Ontem lançamos um vídeo lá com palpite e análise exclusiva de Indiana Pacers e Chicago Bulls, muito interessante também, vale a pena vocês se inscreverem lá também. Fechado? Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje, para a gente conseguir bombar nesse final de semana, para a gente conseguir alcançar novas pessoas. Como eu disse, é sempre importante para que todos tenham uma segunda opinião, mesmo que concordem ou discordem das nossas. Fechado? Comente aqui embaixo por que vocês concordam ou discordam das nossas tips. E bora falar aqui a respeito de Charlotte Hornets e Cleveland Cavaliers. Os Cavs jogam fora de casa contra os Hornets, que são uma incógnita, né? Por conta desse número alto de desfalques que eles têm, no caso Miles Bridges, Trey Mann, LaMelo Ball, entre outros jogadores, é um time que mudou bastante a sua característica, acabou fazendo alguns jogos bem under, se defendendo bem, porém, eu não sei o quanto que isso é, digamos que, sustentável no médio e longo prazo. E hoje eles enfrentam um dos melhores ataques da NBA, uma franquia que é sensação nessa temporada. Claro, os Cavs sempre estiveram ali no topo do leste nos últimos anos, mas, querendo ou não, eles surpreendem nessa, porque, acima de tudo, eles são um ataque avassalador. Então, para essa partida, duas diquinhas aqui para vocês. A primeira é trabalhar com mais de 106,5 pontos dos Cavs, para algumas duplas, triplas, né, que eu considero interessante, mas para palpite isolado, eu vou de acima de 112,5 pontos do Cleveland. Os Cavs nessa temporada são o terceiro melhor ataque da liga por 100 posses de bola, eles jogam no sexto maior ritmo, então eles gastam pouco relógio para finalizar uma jogada, que é muito positivo, porque você acaba tendo muitos arremessos por minuto dentro de uma partida. E o Charlotte Hornets defensivamente é uma das 10 piores defesas por 100 posses de bola. Como eu disse, eles melhoram à medida em que alguns jogadores ofensivamente ótimos não jogam, mas esses jogadores também são defensivamente ruins, eles acabam prejudicando de certa forma a equipe. No geral, é óbvio que é melhor você ter o LaMelo Ball à disposição do que não ter, mas para a defesa é muito mais interessante quando ele não joga, mas ainda assim os Cavs têm um melhor aproveitamento em bolas de 3 em toda a NBA em relação a número de arremessos por jogo. Os Cavs é um time que está na metade da tabela, tá? Mas eles são extremamente eficientes, marcando em média 122 pontos até aqui na temporada. Quando a gente pega os últimos 20 jogos dos Cavs, eles marcaram 121,1 de média e eles conseguiram superar essa marca que a gente busca para hoje de pelo menos 113 pontos na partida em 17 desses 20 jogos recortados. Beleza? Inclusive, eles conseguiram superar no primeiro e único encontro que tiveram com Hornets nessa temporada até aqui, marcando 128 pontos. Agora vamos falar aqui a respeito de Pelicans e OKC, e também vamos falar aqui a respeito de Detroit Pistons e New York Knicks, porque aqui a gente vai indicar uma dupla. Esperamos que os dois visitantes pontuem bem. O Detroit Pistons vem com linhas muito baixas para a NBA moderna, e eles enfrentam uma defesa que volta e meia funciona. É um Knicks que joga no ritmo lento e tem um bom aproveitamento nos rebotes, então eles não permitem tantos pontos de segunda chance para os seus rivais. Mas é uma defesa que está longe do nível ideal nessa temporada. Então vamos de mais de 99,5 pontos para os Pistons. Se eles quiserem ser competitivos, eles vão ter que bater a meta dos 100 pontos. E vamos duplar aqui com a boa pontuação do Oklahoma City Thunders, que enfrenta o New Orleans Pelicans, que está cada vez mais saudável, cada vez mais competitivo, mas ainda peca na defesa. Vamos aqui de acima de 109,5 pontos do OKC. Fechando essa duplinha com odds em torno de 1,50, mas se vocês quiserem duplar, pô, Léo, eu gosto da linha aqui do Pistons, mas não gosto da do OKC. Posso duplar com a dos Cavs, lá em linha de pontos baixos que você indicou? Podem fazer o que vocês quiserem, inclusive subir ou descer essas linhas, o OKC para pontuar bem também é interessante, com odds de 1,50. Isso aqui é só um exemplo, se apeguem mais à nossa análise que necessariamente as linhas indicadas. Lembrando, se você ainda não trabalha com isso, não vive disso de apostas, coloquem valores baixos, aproveitem um bônus da BetWinner para poder praticar e não se esqueçam de jogar com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Mas se você ainda está começando, no nosso guia lá no grupo VIP, por apenas R$ 30 para conhecer, vocês já vão ter acesso ao nosso guia de como apostar contra e a favor de cada uma das equipes. Assim fica mais fácil, mais mastigadinho, e mais do que isso, a gente também
também tem ali a nossa lista com as 10 melhores apostas para você fazer com frequência na temporada. Tenho certeza que se você só fizer aquelas, você vai ter uma chance enorme de sair muito positivo mês a mês. Fechado? Mas vamos falar aqui a respeito desse jogo. Os Pelicans hoje enfrentou o OKC, eles que sofreram 121,2 pontos de média nos últimos 9 jogos que fizeram, ou seja, mesmo com o retorno do DeJounte Murray, né, na verdade com a estreia dele, ele que é um dos melhores defensores de perímetro da equipe, o time ainda continuou sofrendo muitos pontos. Isso porque a gente está falando aqui de um OKC que pode produzir bem. Estamos falando de um dos 10 times com melhor média de pontos por jogo na liga, são 115,5 pontos de média. Estamos falando também de um OKC que na última temporada foi um dos 5 melhores aproveitamentos em bola de 3 da liga, é o segundo com mais arremessos de quadra por jogo, então mesmo que eles não estejam tão eficientes assim, é um time que costuma arremessar muito porque eles roubam muitas bolas e consequentemente eles têm muito mais oportunidades, mais postos do que os rivais. É o 7º ataque mais eficiente por 100 posses de bola e o Pelicans é a 2ª pior defesa por 100 posses. O New Orleans Pelicans também tem o 3º pior aproveitamento em rebotes defensivos. Com isso, o Oklahoma City Thunder pode conseguir alguns pontos de segunda chance, corrigindo alguns arremessos errados. O Oklahoma também é um dos 10 times mais rápidos da liga, então eles gastam pouco relógio para finalizar uma jogada. E o OKC é um time que gosta de pontuar por dentro. A equipe dos Pelicans vem sofrendo muitos pontos por dentro, o que pode ajudar a gente com essa tip in over. Fechado? Mas agora falando aqui de como os Knicks podem sofrer muitos pontos. Os Knicks são quase uma das 10 piores defesas por 100 posses de bola da liga. Como eu disse, é um time lento, então esse número baixo de posses de bola que seus rivais vão ter pode dificultar a alta pontuação deles. Mas o Detroit Pistons não é aquele ataque horroroso da última temporada, eles estão melhorando, ainda são dos 10 piores, é verdade, mas eles são um time assim muito físico, muito brigador, especialmente nessa temporada, e vão enfrentar os Knicks que nos últimos 10 jogos sofreram 109 pontos de média. Não é uma linha tão alta assim, mas ainda assim eles sofreram pelo menos 100 pontos em 80% dessas partidas, não sofreram contra o New York Knicks e contra os Pelicans dentro desse recorte dos últimos 10 jogos. Mas se a gente for analisar aqui o Hornets e New Orleans Pelicans, estamos falando aqui de 2 dos 5 piores ataques da liga por 100 posses de bola, o que justifica bastante aqui essa linha baixa em que o New York Knicks conseguiu manter os seus adversários. Os Knicks jogam com uma formação razoavelmente baixa, trazendo ali diversos armadores e ala-armadores para o time. O Odiano Nobe e o Michael Bridges são altos, assim, né? Tem uma envergadura grande para alas? Tem, mas eles também não têm aquela fisicalidade que um ala pivô, eu diria que ideal para proteger um time que conta com o Karl Anthony Towns como principal protetor de aro. Então aqui nós temos algumas boas possibilidades para que o Detroit Pistons pontue bem. Beleza? Bom, vamos partir agora aqui para Wizards e Nuggets, que a gente acabou pulando, mas a gente tem uma tip para essa partida. A gente vai trabalhar com over em pontos também, só que dessa vez, por incrível que pareça, nós vamos trabalhar com over em pontos totais. Eu acho que tem potencial, tá? Claro, no ao vivo vai dar para pegar uma linha melhor, mas acima de 226,5 pontos para mim tem potencial. Nessas linhas, geralmente a gente precisa aqui dos dois times pontuando bem, é verdade. Mas, por pior que o Washington Wizards seja, eles estão jogando com uma formação muito baixa. Além deles ficarem super expostos aqui para o Denver Nuggets, que pode chegar a 130 pontos com facilidade, eles têm um time ali que gosta de infiltrar e o Denver Nuggets está com muitas dificuldades de defender esse tipo de infiltração. É um time que conta com grandes defensores, sei lá, o Aaron Gordon, de resto ali eles têm defensores ok's ou bons no máximo, como por exemplo o Nikola Jokic, que também, quando é atacado ali embaixo do garrafão, não pode ficar fazendo falta. Se ele ficar fazendo falta, ele vai ter que jogar menos e, consequentemente, o Denver vai perder o coração do time. Toda vez que ele sai, é uma crise, é uma dificuldade dos Nuggets defender. Considerando um possível blowout, a gente pode ter aqui pelo menos uns 5 a 10 minutos aqui sem o Jokic em quadra, que podem ser um diferencial muito grande. O Wizards é um time que não é eficiente, mas é o 4º time mais rápido da NBA. O Denver é o 5º, então por conta dessa velocidade, do número alto de posse de bola, podemos ver aqui um jogo bem pontuado. Os Nuggets é o 8º melhor ataque da NBA por 100 posses de bola, e eles não são uma defesa especial, tá? São apenas a 20ª. O Wizards aqui é a pior defesa da NBA por 100 posses de bola, então a gente tem 2 times rápidos, 2 defesas ruins, um ataque muito bom e um ataque ali que pode render mais com uma defesa ruim. Se a gente for fazer um recorte aqui mais recente dos últimos 7 jogos, por exemplo, podemos observar que o Denver Nuggets foi uma defesa ainda pior. A 6ª pior da liga por 100 posses de bola
e eles tiveram ali em relação a aproveitamento nos rebotes defensivos, um aproveitamento quase entre os 10 piores, então o Washington Wizards pode conseguir alguns pontos de segunda chance na partida de hoje, beleza? Mas quando a gente fala aqui de rebotes defensivos em geral, a equipe dos Wizards também são dos 10 piores da NBA, o que pode permitir pontos de segunda chance para a equipe do Denver. O Wizards também é um time que sofre muito para pivôs, então o Nikola Jokic desde o começo ele pode disparar aqui em pontuação e ajudar essa linha a ser puxada para cima. O Wizards é o time mais vazado para pivôs em toda a NBA. E se a gente for observar aqui os últimos 8 jogos do Denver Nuggets, eles sofreram 118,8 pontos de média, fizeram 120,5, o que dá uma média de mais de 238 pontos nas partidas das quais eles se envolveram. Esse acima de 226,5 pontos aqui aconteceu nos últimos 3 jogos consecutivos e também aconteceu aqui em 7 desses 8 jogos recortados, considerando aqui o jogo entre Memphis e Cleveland. O único que não aconteceu foi contra o Utah Jazz, por pouco, tá? Mas o Utah Jazz aqui que tem características até parecidas aqui com o do Washington Wizards, quase conseguiu bater essa meta. E lembrando também, né, a equipe dos Wizards joga hoje dentro de casa, a confiança da equipe pode estar um pouquinho mais alta e com isso eles podem conseguir pelo menos chegar a 105 pontos ali, é o que eu acredito, 105 pontos, para poder contribuir com essa pontuação para a gente hoje. O último encontro entre essas franquias, a gente teve 240 pontos naquela oportunidade, quando o Denver Nuggets era uma defesa muito melhor do que o que eles são hoje. Então por isso que eu acredito nessa pontuação mais alta. Por falar em pontuação mais alta, vamos falar aqui de Raptors e Dallas Mavericks. Aqui a gente tem uma possibilidade em over interessante, jogando somente com Dallas Mavericks, mas vocês também podem escolher o Dallas para duplar numa linha um pouco mais baixa, em teoria mais segura para quem gosta. Mas antes da gente passar o nosso palpite desse jogo, dos jogos que vem em seguida, pessoal, já deixou o seu like? É o botão de joinha que tá aqui embaixo, não custa nada, ajuda muito o nosso projeto a seguir acontecendo e a tornarmos relevantes no YouTube. A gente tá com a meta de alcançar os 20 mil inscritos até o final desse ano. Será que a gente consegue? Contamos com vocês. Não se esqueçam também de conhecer o nosso grupo VIP, mas nem adianta só chamar no WhatsApp. Entre no nosso grupo gratuito, porque lá você vai conseguir a oportunidade de conhecer o nosso grupo VIP por apenas R$30, tem promoção exclusiva para quem é do grupo Free. Fechado? E chegando aos 1.000 seguidores lá no Instagram, @cestadetrade, a gente vai liberar um dos nossos guias e-books gratuitos lá pra galera, lá no nosso grupo gratuito, tá? Um guia, na verdade, que é do nosso grupo VIP, vai ser liberado pra galera do grupo gratuito, desde que a gente chegue aos 1.000 seguidores no Instagram. Fechado? Tem conteúdo extra lá também, fiquem sempre de olho e ativem ali as notificações para não perder nada. Raptors e Mavericks, nós temos o Dallas Mavericks jogando como visitante hoje, mas o Toronto Raptors é um time que sofre muitos pontos dentro de casa. Quando a gente fala aqui de Toronto Raptors, estamos falando de uma das 10 piores defesas da NBA. Ofensivamente falando, o Dallas Mavericks é o 4º melhor ataque por 100 posses de bola da liga. Eles são também um dos 10 times mais rápidos, o Toronto é quase isso, então acaba que o Toronto é muito vazado por conta desse ritmo intenso que eles jogam. Eles têm um dos 10 piores aproveitamentos em rebotes defensivos, podem permitir pontos de segunda chance para que o Dallas Mavericks corrijam arremessos errados, e o Toronto Raptors nos últimos 10 jogos jogando em casa sofreram 117,2 pontos de média, sofreu uma pontuação ali mais baixa para o Detroit Pistons, para o Philadelphia 76ers, que se formos observar aqui o Detroit e o Philadelphia são dois ataques que estão ali entre os 10 piores da NBA por 100 posses de bola, e também não são times muito rápidos, tá? A gente tem aqui o 76ers como o segundo time mais lento da NBA, e temos também o Detroit Pistons entre os 10 mais lentos, então a gente pode ver aqui um Dallas Mavericks que vai na contramão desses times aqui, podendo pontuar bem hoje. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui em Dallas Mavericks, vamos colocar aqui uma boa pontuação deles, para que eles consigam ser muito produtivos. Eles precisam de estar saudáveis, acima de 112,5 pontos para múltiplas, triplas ou duplas, ou então acima de 118,5 pontos, pagando em torno de 1,50. Dá para vocês pegarem esse mesmo valor aqui no ao vivo, pagando uma linha um pouco menor, tá? Acima de 114,5 pagando em 55, perfeitamente possível, tá? Com certeza a gente vai ter essa oportunidade no ao vivo, o que eu acredito ser a melhor escolha. Quando a gente vai aqui para o histórico recente do Dallas Mavericks, na verdade vamos falar primeiro a respeito da escalação deles, tá? Porque a gente sempre vai precisar aqui de que o Luka Doncic, Kyrie Irving, essas principais estrelas estejam em quadra. Mas se no caso acontecer do Luka Doncic não jogar, não tem problema, porque o ritmo ali do time vai ficar até mais alto sem ele. Por mais que a gente tenha um time menos eficiente, a gente vai ter um time com mais posses de bola. Agora sim, falando a respeito dos últimos confrontos entre essas franquias, a gente tem aqui o Dallas Mavericks que nos últimos jogos contra os Raptors marcou 136,
116, aí aqui eles marcaram 100 pontos e 111, mas aqui eles enfrentaram o Toronto Raptors, que era ótimo defensivamente, com Siakam, Giannunoby, Fred VanVleet, Gary Trent Jr., diversos ótimos defensores. Depois que eles fizeram as trocas, eles só sobraram ali, né, o Scottie Barnes, então eles se tornaram uma defesa muito ruim. O Dallas Mavericks conseguiu superar essa marca de 118,5 pontos, contra o New Orleans Pelicans, contra o Oklahoma City Thunders, conseguiram superar contra o Denver Nuggets, ficaram por 1 ponto contra o Miami Heat, superaram contra os Hawks, Knicks, Blazers, Grizzlies e também contra os Wizards, ou seja, em 80% dos últimos 10 jogos, um deles ficou apenas por 1 pontinho ali, eles conseguiram superar essa marca mesmo jogando diversas vezes sem o seu melhor jogador, Luka Doncic. Vamos falar agora aqui a respeito de Celtics e Grizzlies. O Boston Celtics é um dos melhores mandantes da liga, é o atual campeão, é um time que jogou ontem contra o Bucks, podem estar cansados, e eles são excelentes em jogos de back-to-back. Não é porque eles estão cansados que eles jogam mal, geralmente eles vencem. Acho que até aqui foram 4 jogos sem descanso nessa temporada e mesmo assim eles venceram todos. E alguns deles por uma margem bem grande de vantagem, mas eles nunca enfrentaram um adversário tão bom em back-to-back quanto os Grizzlies, e na noite anterior eles não enfrentaram um rival tão importante quanto os Bucks. Então, certamente o Boston Celtics, toda a sua estratégia, todo o desenho dos seus últimos 3, 4, 5 dias foi feito, seus treinos em cima do Bucks, porque é um possível rival de playoff nessa temporada. Então era muito interessante que eles tivessem a estratégia ideal para poder vencer eles. Hoje, eles não vão ter como focar em relação a treinos e estratégia no Memphis Grizzlies, que vai vir com tudo aqui para poder vencer o atual campeão. A gente sabe que é um time muito competitivo, vem muito bem nessa temporada, então o nosso palpite é a handicap de mais 9,5 dos Grizzlies. A gente pode vencer a partida ou perder de até 9 pontos de diferença, só não pode perder por 10 ou mais. Esse é o nosso palpite. O Memphis Grizzlies, que vem muito bem na temporada, é o 5º melhor ataque da NBA por 100 posses de bola, defensivamente a 7ª melhor defesa, eles têm a defesa melhor do que a do Boston Celtics. O net rating deles aqui é um net rating muito interessante, que é esse saldo tirado a cada 100 posses de bola. Quanto você pontua menos quanto você sofre. É o 6º melhor net rating, o net rating de top 10, e é verdade. O Boston também está no top 10 e está até acima deles. Mas o Memphis tem um fator descanso, tem um fator também aqui estratégia, na qual o Memphis sim teve todo o tempo do mundo para poder desenhar o seu plano de jogo para ferir aquilo que o Boston Celtics tem de melhor, e eles podem conseguir pelo menos se manter perto do placar. Nem adianta a gente comparar aqui os últimos confrontos entre essas franquias, porque acontece que o Boston Celtics enfrentou o Memphis Grizzlies, que na última temporada jogava com time B, C, muito desfalcado sempre. Eles conseguiram cobrir esse handicap de mais 9,5 em 90% dos últimos 10 jogos que fizeram. Eles venceram 80% dessas partidas, e o Boston Celtics nos últimos 10 jogos, apesar de serem excelentes, principalmente jogando dentro de casa, não conseguiram cobrir contra o Milwaukee Bucks. Por muito pouco eles não cobrem contra o Detroit Pistons, e eles não conseguiram cobrir contra Minnesota, Cleveland e também Toronto Raptors. Então, a gente tem um cenário bem legal aqui, e vamos aproveitar que o Memphis vai enfrentar um Boston Celtics que do dia 1º até hoje, dia 7, eles vão para o seu 5º jogo, ou seja, são 5 jogos em 7 dias. Eles enfrentaram o Cleveland no dia 1º, o Miami no dia 2, descansaram dia 3, aí jogaram dia 4, descansaram 5, jogaram 6 e vão jogar agora 7, repito. É o 5º jogo em 7 dias, isso pode ter algum peso na nossa decisão. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Pulamos aqui Miami Heat e Phoenix Suns porque é o jogo que a gente acredita ser menos interessante. Bora aqui sempre com as melhores opções. Nossos guias estatísticas, e-books estão lá no nosso grupo VIP, mas a gente sempre traz para vocês o filtro daquilo que a gente acredita ser o melhor para o dia.